Boas-vindas! Você vai assistir a uma das partes do desafio 21 dias de infraestrutura na nuvem. Se você quiser ter acesso a todas as outras gravações desse desafio ou de outros treinamentos, acesse o link da descrição. Bom, gente, tem diversos recursos aqui para a gente utilizar. Esses aqui são os recursos que eu mais usei, tá bom? IAM, S3, Rota 53, RDS, VPC, DocumentDB, aqui tem a ver com fila, né? SQS, EC2, CloudFront, Elastic Cache, Kubernetes, né? Suporte, API Gateway e ali alguns outros itens, tá? Então, esses aqui são alguns dos recursos que eu mais utilizei aqui na minha conta da AWS, tá? Tem alguns outros que eu coloquei aqui também, que eu acho que Beanstalk e etc, tá vendo? Então, tudo isso aqui são pins que eu coloquei na minha conta, tá? Eu consigo clicar no meu item e colocar ele como favorito, que ele vem aqui para cima, tá bom? De vocês podem estar um pouquinho diferente, e aí vocês vão acabar vendo os recursos comigo, pesquisando por aqui, ó. Desde quando eu conheço a AWS, essa pesquisa existe e você tem condições de pesquisar os dados aqui dentro e ele te traz exatamente o que você quer, tá bom? Então, a gente vai fazer essas pesquisas e vai trazendo os nossos dados aqui, tá bom? Seguindo a nossa apostila aqui, ó, AWS. AWS, né, um item aqui de pesquisa que eu trouxe para vocês, né, um serviço de armazenamento na nuvem, uma plataforma de serviço de computadores, né, que você que é oferecida pela Amazon, na qual você pode fazer ali algumas distribuições de máquinas e tudo mais, tá? Aqui, gente, você também tem, ó, um link que eu deixei aqui que é interessante, que é a forma de como você tem condições de calcular quanto que você vai pagar por algum tipo de recurso, tá? Então, uma tabela de cálculo, tá? Eu vou até colocar aqui para vocês, ó, no chat, para que vocês possam acessar. Para quem tem vendo a gravação, o link não é grande, tá? Então, ó, calculator.aws, né? E você consegue colocar Creator Calculator VPC. Então, aqui é uma ideia de como você poderia utilizar e quanto você pagaria por esse recurso. Estou colocando aqui no chat do YouTube, né? Mas a URL é curta, você consegue pegar fácil aqui também, tá bom? Eu vou clicar aqui em My Estimate, aí você tem aqui alguns serviços que você pode adicionar, tá? Então, vamos supor que eu queira verificar quanto que vai ficar algum recurso que eu vou usar na AWS. Você não necessariamente precisa criar uma conta para ter acesso a essa calculadora, tá? Você pode acessar essa calculadora sem ter uma conta e assim você consegue estimar quanto que você vai gastar na nuvem, tá? Então aqui eu vou adicionar um serviço. Vamos imaginar que eu vou usar o serviço EC2, que é o primeiro recurso ali que você começa a utilizar, que são as VMs, né? Na qual você começa a criar suas máquinas para fazer os seus primeiros deploys, tá bom? Então, vou pegar aqui a configuração e vou ver ali uma VM na qual eu quero saber quanto que eu vou pagar, tá? Existem diversas regiões, eu já expliquei para vocês as regiões, né? Então, agora você já sabe o que é região. Então, olha só, tem várias regiões aqui, tá bom? E aí, vamos supor que eu escolhi aqui a região do Brasil, ó, em São Paulo, tá bom? Vocês viram as regiões e vocês sabem que nessas regiões tem diversas zonas de disponibilidade, tá? Então, vou clicar aqui para alterar a região. Ó, selecionei aqui a região. Desculpa, selecionei aqui a região de São Paulo, né? Então, peguei o primeiro item. E aí eu vou colocar aqui primeira máquina como recurso. Aí eu posso colocar um recurso estimado ou avançado, tá? Vou deixar o estimado aqui, que é o padrão, fica mais tranquilo para a gente começar a estimar algumas coisas. Aí aqui também a gente tem tipo de sistema operacional, tá bom? Existe ali Linux, Windows Server, tá? Na região de São Paulo, a gente não tem Mac, mas existem algumas regiões que a gente também consegue alocar, inclusive um MacBook, tá? Então, se você precisa ali de um MacBook para compilar os seus códigos, sei lá, feito no iOS, você poderia ter um MacBook na nuvem também, tá bom? Funciona, você tem condições de fazer isso. Mas, ou seja, aqui existem várias VMs, né? As VMs que são mais ali custo-benefício, na minha visão, e que também você precisa começar a aprender, são as VMs Linux.
Mas, professor, eu estou muito acostumado com o Windows, tá? Eu posso usar o Windows também? Claro que pode, normal, tá bom? Mas eu recomendo que você também comece a entender um pouco sobre Linux. Por quê? Porque quando você começar a entender um pouco mais sobre container e etc., você vai ver que grande parte dos containers do Docker utilizam um Linux por detrás. Então, você vai ser obrigado a esbarrar no Linux em algum momento da sua carreira. Então, não fuja do Linux. Você vai ter que usar ele, tá bom? Então, eu vou colocar um do Linux aqui, mas saiba que você pode colocar outros recursos como Windows ou Mac também. Tudo bem? Beleza. Aqui você pode colocar a quantidade de CPUs que você quer. Ah, vamos supor que eu queira uma máquina mais fraquinha. Eu quero 2 núcleos de CPUs. E ali, vamos supor que eu queira 8 GB de RAM, tá bom? Então, pegando uma máquina com 2 núcleos e com 8 GB de RAM para que eu possa utilizar. Então, nota que ele pegou aqui, ó, um tipo de máquina que é a T4 Large, tá bom? Que tem 2 CPUs e 8 GB de RAM. A quantidade de números aqui que eu quero é uma máquina. Vamos supor que eu vou fazer um load balancer e eu quero 2 máquinas, ok? Então tá aí. Aqui, alguns mais recursos que você pode colocar, ó, preço que você quer. Ah, eu quero pagar as instâncias no plano de 1 ano. Ah, eu quero pagar para 3 anos. Uma coisa que é importante, quanto maior o tempo, mais baixo o valor que você paga, tá bom? E aí você vai colocando a quantidade de HD, ó, coloquei 30 GB de HD, vamos supor que eu quero 10 GB de HD. Então não preciso de tanto assim. E aí vai indo, ó. Então, uma máquina dessa que você está vendo, que ela é duas CPUs, 8 GB de RAM, que tem aqui 2 máquinas, né? Estou querendo nesse caso, numa reserva de 1 ano, tá bom? Vai te dar o custo aproximado de $93, tá bom? $93 e 74 centavos. $93 e 54 centavos vezes o dólar que está a R$ 5, vai dar, deixa eu dar um vírgula aqui, vai dar mais ou menos R$ 468 por mês, tá bom? Esse é o valor aí de uma máquina que você reservaria, 2 máquinas na realidade, que você faria uma reserva na nuvem. Vou colocar uma máquina só, né? Ah, Danilo, eu quero pagar mais barato, então vou colocar uma máquina só com 1 CPU só e com 4 GB de RAM. Ah, Danilo, essa máquina é boa com 1 GB só e 4 GB de RAM? Aí eu te faço a pergunta, o seu computador com um núcleo só e com 4 GB de RAM, ele é rápido? Nota aí o seu computador que você tem, com 1 GB de RAM, não, com CPU e 4 GB de RAM. Ele é bom para você? Porque para mim não é, não. Olha só, o meu computador aqui, gente, você viu que ele deu uma travada hoje no que eu estava mostrando para vocês. E só para vocês terem uma noção, meu computador aqui, ó, é um Core i7, tá vendo? E tem 16 GB de RAM, ok? Então, assim, é um computador até que bom. Então, se eu estou pegando aqui um computador com uma CPU e 4 GB de RAM, eu vou conseguir rodar alguns sistemas. É diferente o pensamento para quando você tem a sua máquina pessoal de desenvolvimento, onde você tem Docker, você tem SQL Server, você tem Visual Studio, você tem Eclipse, você tem VS Code, você tem terminal, GitHub, um monte de coisa que você tem na sua máquina. Aí, obviamente, você precisa de mais processamento. Agora, uma máquina que vai hospedar um único sistema, tudo bem, você tem um processamento menor, você pode colocar recursos a menos, tá? Mas cuidado em querer economizar demais, porque quanto mais você coloca de recurso a menos, menos a máquina que você vai estar colocando, tá? Então, nesse caso aqui, ó, peguei uma máquina um pouquinho menor, ó, vezes 5, essa máquina um pouquinho menor vai dar uns R$ 121 por mês, tá bom? Perguntas? Alguém quer fazer uma pergunta? Danilo, sim, eu queria uma pergunta. Esse valor que você calculou aí é um valor por mês ou um valor por ano, esses 400, quase R$ 500? Esse aqui é um valor por mês. Por mês. Valor mensal. Ó, estimativa, tal. Isso aqui é um valor mensal que você tem. Mas esse $24,38 é mensal. No plano total, é que deu o valor anual, né? Exato. Aqui você escolheu 1 ano, né? Ó. Aí você vai pagar isso aqui mensal. Se você colocar 3 anos, você vai ver que isso aqui vai diminuir. Ó. Mas isso aqui é o valor mensal. Ok. Você paga por mês. Deixa eu ver. Outra pergunta aqui do
André. Danilo, você conhece? Não conheço. É uma boa empresa de cloud? Não conheço. Nunca utilizei, não, André. O que eu estou mostrando aqui para você aqui da AWS é a empresa que eu acredito que tem o maior número de clientes na nuvem do mundo, tá bom? Não dá para comparar o serviço da Amazon com essa outra empresa que você está mostrando aí, cara. Eu não conheço, tá? E assim, a Amazon, ela hospeda diversos sistemas gigantescos. Então, se a gente quiser comparar uma empresa menor, que não é tão famosa quanto a Amazon, é até uma comparação desleal. Pelo fato de, tipo, a Amazon é uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo, assim como a Microsoft. 2, Jeff Bezos é o segundo ou terceiro homem mais rico do mundo por causa justamente da Amazon. Então, a quantidade de recurso que a Amazon tem, inclusive quantidade de data center espalhado pelo mundo, chega até a ser uma concorrência desleal com algum outro tipo de servidor na nuvem. Não só ela, quanto a AWS, quanto DigitalOcean, quanto Alibaba, que são as três maiores aí na minha visão, tá bom?